Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares, estamos aqui reunidos novamente para mais um auxílio ao Evangelho no Lar. Este o de número 32, hein? Então, nosso objetivo aqui é qual? É levar a você facilidades para a prática do Evangelho no lar e em suas casas, tá? De que maneira? Dando uma explicadinha, vamos dizer assim, no tema de hoje, né? Levando para você na nossa página na internet www.evangelhonolar2012.blogspot.com. Então, levando para você a página do estudo do dia, né? Você não tem o Evangelho em casa, eu não posso fazer o Evangelho no lar que eu não tenho o Evangelho em casa. Não tem mais essa desculpa. Entra lá, o texto daquele dia está lá bonitinho. Ah, Sérgio, mas tem muita palavra difícil, acrisolar, assensorial, senectude, né? Acabrunhar, não é desculpa também, porque nós colocamos lá na página um dicionáriozinho com o significado de todas essas palavras mais difíceis. Mas eu não tenho um livro para a página de preparo? Tudo bem, a gente coloca lá também o texto da página de preparo com as devidas traduções das palavras mais difíceis. Então não tem desculpa. Você pode praticar o Evangelho no lar utilizando essa gravação mesmo, assistindo, né, enquanto a gente está assistindo o que a gente vai explicando aqui, você vai praticando o Evangelho. Você pode assistir previamente para apenas fazer algumas anotações e depois, reunido com a sua família ou sozinho, fazer o Evangelho no lar também. Ou você pode simplesmente imprimir ali os textos, né, as páginas, o significado das palavras e fazer normalmente, ok? Bom, no Facebook basta procurar o grupo Evangelho no Lar 2012, que também nós vamos recebê-lo, estamos prontos para auxiliar naquilo que nos for possível. Perguntas podem ser enviadas pelo Facebook, assim como pelo e-mail amorperdãoefé@gmail.com. Inclusive tivemos uma nessa semana que foi a seguinte: a água fluidificada. Uma pessoa observou que a nossa jarra aqui, ela fica pela metade. Então veio a pergunta: eu posso encher a minha jarra? Pode, claro, não tem problema nenhum, tá? Tem que ser uma jarra desse tamanho? Não tem problema, pode ser até um balde, não tem problema. Pode ser uma garrafa de Coca-Cola de 2 litros, uma garrafa daquela grandona? Pode, não há problema algum, tá? O importante é vocês trabalharem a fluidificação nela, emitir as boas vibrações, os bons pensamentos, os bons sentimentos. É isso o que importa. E lá na nossa página, você indo logo no comecinho, clica em agosto de 2012, tá? Tem um estudo completo sobre os benefícios do Evangelho no lar, bem como os benefícios da água fluidificada, inclusive com fotos das moléculas da água, sobre como elas reagem. Esse foi um trabalho científico feito ali, muito interessante. Tá certo, então? Então, comecemos, né? Vamos trabalhar, é isso? A prece de abertura. Então vamos lá, vamos dizer alguma coisa assim. Deus, Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, nossos anjos da guarda, anjos guardiães e todos aqueles encarnados e desencarnados que se encontram aqui presentes para mais um estudo do Evangelho. Que possa esses ensinamentos serem proveitosos para nós, que consigamos assimilar todos esses conteúdos e com isso termos a prática desses ensinamentos. Possamos, diante da compreensão, nos modificarmos, nos melhorarmos
Graças a Deus. Fizemos uma prece breve, então vamos para a página de preparo. A página de preparo de hoje é do livro Fonte Viva. Hoje nós estamos vendo o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5 é aquele que fala: bem-aventurados os aflitos. E vamos estudar item 14 ao 16, que fala sobre o suicídio e a loucura. Tá? Então a página de preparo, livro Fonte Viva, eu não vou utilizar aqui porque eu já entrei lá na nossa página na internet e já imprimi. Então tá tudo bonitinho aqui, olha que beleza, que maravilha, né? Então vamos lá. É o capítulo 169 do livro Fonte Viva, que ele fala o seguinte: busquemos a eternidade. Livro Fonte Viva de Emmanuel, né, o Espírito Emmanuel, e psicografado pelo Chico Xavier. Então, tem uma citação anotada por Paulo em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16, que é o seguinte: ainda que o homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova dia a dia. Vamos ver o que quer dizer isso. Não te deixes abater ante as alterações do equipamento físico. Busquemos a eternidade. Moléstias, o que são moléstias? Doenças, desgostos, né? Moléstias não atingem a alma. É claro, porque eu sou aqui um corpo físico, né? Eu sou um espírito ocupando um corpo físico. A moléstia não vai atingir o meu espírito, atinge o meu corpo físico. O espírito não fica gripado, o corpo fica, o espírito não. Ok? Então, moléstias não atingem a alma quando não se filiam aos remorsos da consciência. Então, o que pode atingir a alma? É se você teve uma atitude que abale a sua consciência. Aí sim, nesse caso, a moléstia vai atingir. Ok? A velhice não alcança o espírito quando procuramos viver segundo a luz da imortalidade. Ah, mas eu estou velho, eu tenho 70 anos, 80 anos, 90 anos. Se você compreender que é um espírito eterno, você não vai se considerar velho. Você vai entender que aquilo ali é só mais uma etapa. Juventude não é um estado da carne. Ah, jovem é quando tem até 25 anos. Depois disso já não é tão jovem assim. Juventude não é um estado da carne. Há moços que transitam no mundo trazendo o coração repleto de pavorosas ruínas. Lembremos de que o homem interior se renova sempre. A luta enriquece-o da experiência, a dor aprimorar-lhe. A luta enriquece-o de experiência. A dor aprimora-lhe as emoções e o sacrifício temperam-lhe o caráter. Então, a luta, o trabalho, aquela rotina te dá experiência. A dor faz você trabalhar melhor as suas emoções. E o sacrifício vai lhe temperar o caráter, vai ajustar o seu caráter, né? Então, o espírito encarnado sofre constantes transformações por fora a fim de acrisolar-se. O que é acrisolar-se? A fim de aperfeiçoar-se e engrandecer-se por dentro. Então, as transformações que acontecem por fora do espírito encarnado servem para aperfeiçoamento. Recorda que o estágio na Terra é simples jornada espiritual. Assim como o viajante usa sandálias, gastando-as pelo caminho, nossa alma apropria-se das formas utilizando-as na marcha ascensorial, de ascensão, de subida, para a grande luz. Então, ó, a gente está fazendo o quê? Cada
dia, nossa rotina, as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas atitudes vão para uma evolução. Descerra, abra, né? Abra, pois, o receptor de seu coração, a onda sublime dos mais nobres ideais e dos mais belos pensamentos, e aprendamos a viver longe do cupim do desânimo, e nosso espírito, ainda mesmo nas mais avançadas provas da enfermidade ou da senectude, da velhice, será como sol radiante a exteriorizar-se em cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Então, o que ele quer dizer com isso? Viver longe do cupim do desânimo. É como se fosse uma madeira, né? E aquele cupim está ali, ele vai fazer um estrago se você deixar. Olha a palavra que a gente usou. Se você deixar. Você ter madeira não quer dizer que vai dar cupim sempre. Você pode utilizar aquela madeira para construir, para montar uma casa, para montar um alpendre, para montar alguma coisa. E você pode também ter a mesma madeira e ficar assim, ai meu Deus, lá vem cupim, eu estou arranjando dor de cabeça para o meu lado, que saco isso, poxa vida, agora vai ficar um monte de cupim aqui, vai destruir isso tudo. A madeira é a mesma. Um copo com água, tem um que fala que está meio cheio, outro fala que está meio vazio. Captou? Tudo vai de acordo com a maneira na qual você vai decodificar essas informações. Dor acontece com todo mundo. O sofrimento é opcional. Você pode escolher se vai sofrer ou não. A dor não tem jeito, né? O sofrimento vai depender de como você assimila aquela informação. Então, ele coloca, vamos trabalhar então de que maneira, né? Será como o sol radiante, exteriorizar os cânticos de trabalho e alegria, expulsando a sombra e a amargura onde estivermos. Se você de repente tiver um raciocínio, isso está acontecendo, mas é uma oportunidade de aprendizado, já é mais interessante. Se você tiver na sua cabeça, isso está acontecendo hoje, não quer dizer que vai acontecer sempre. É como você sair de casa e cair um temporal. O temporal é o quê? É apenas naquele momento, daqui a pouco vai passar. As adversidades da nossa vida também são assim. Certo? Então vamos agora, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, itens 14 ao 16. E na semana que vem a gente encerra esse capítulo com o 17, né? Que fala sobre suicídio e a loucura. Vamos estudar isso então. Item 14. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Calma e resignação. Então, dá essa possibilidade. Com efeito, é certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes. O que são vicissitudes? Contratempos, reveses, dificuldades, né? Então a loucura vem quando você tem uma quantidade muito grande, né? A comoção produzida pelas vicissitudes que o homem não tem a coragem de suportar. Leva uma pancada daqui, leva um contratempo dali, um outro aborrecimento daqui e um outro de lá. Pode levá-lo a esse estado. Ele não tem a coragem de suportar. Então quando ele fala assim, ah, não aguento mais, aí ele começa, falando no popular, chuta o balde, né? Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira por que o Espiritismo faz que ele as considere,
o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperados noutras circunstâncias. Evidente se torna que nessa força que o coloca acima dos acontecimentos, lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, o conturbariam. Então é aquilo que a gente já vem estudando semana passada, semana retrasada. Estou tendo problema, estou tendo dificuldade. Na verdade, eu estou quitando um débito. Eu estou quitando uma falta que eu cometi. E isso é motivo de que, graças a Deus, eu tenho saúde, eu estou vivo, eu estou em condições de quitar aquela dívida. E tão logo eu termine de quitar, eu vou sentir um alívio maravilhoso, porque eu não vou mais estar endividado. É aquilo que já foi exaustivamente colocado, né, aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Faz com que você compreenda, ou com que você pelo menos atravesse aquela dificuldade. É lógico, né? E ninguém vai chegar, olha, fulano morreu, ai que ótimo, você perdeu o emprego, que maravilha. Ninguém vai fazer isso, né? Também não vamos chegar a esse ponto. Mas, fulano morreu, você perdeu o emprego. Tudo bem, vamos lá, vamos enfrentar. Sabemos que isso é passageiro, sabemos que isso faz-se necessário, sabemos que isso é uma fase, é um período que vai ser superado, né? Então você ter essa consciência, ok? Então vamos lá, o item 15. O mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado os que se dão em estado de embriaguez e de loucura, os quais se pode chamar de inconscientes, né? Aquele cara encheu a cara e se matou. Estava em estado de embriaguez, ele não estava desnorteado, sem saber o que fazia. Então ele diz que nesse caso é inconsciente. Mas ele diz que é incontestável que tem ele sempre por causa um descontentamento qualquer, que sejam os motivos particulares que se lhe apontem. Ou seja, mesmo aquele que por causa do álcool tomou um porre, ficou embriagado e se suicidou, alguma causa, algum motivo levou a tomar aquele porre. Né? Então existe uma causa, um descontentamento. Uma falta de estrutura, de apoio emocional. Às vezes a falta de ter alguém com quem conversar. Existe um serviço chamado CVV, Centro de Valorização da Vida. Eu esqueci o número do telefone, mas na internet você pode procurar. Centro de Valorização da Vida. São pessoas voluntárias que se predispõem a dar a você um suporte emocional. Um trabalho de prevenção ao suicídio e um suporte emocional. Ah, eu só tenho que ligar para lá se eu tiver a fim de me matar? Não, não é isso. Está triste, está meio chateado, está aborrecido, quer desabafar? Pode ligar para lá. São pessoas que fazem um atendimento maravilhoso. É um serviço que existe em vários países, inclusive no Brasil. Ok? Pode procurar lá. Centro de Valorização da Vida tem o telefone. Vamos lá. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira com que o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença. Desculpa, li aqui errado. Item 15, o mesmo ocorre com o suicídio. Postos de lado, se dando estado de... Aqui sim. Ora, aquele que está certo de que só é desventurado, infeliz, por um dia, e que melhores serão os dias que hão de vir, enche-se facilmente de paciência. Eu passo por uma dificuldade e eu tenho a minha consciência. Isso é só um momento. Daqui a pouco vai passar. Eu vou conseguir me encher de paciência para suportar aquele momento adverso. Só se desespera quando nenhum termo divisa
para os seus sofrimentos. Ele entra em desespero quando ele pensa o seguinte: vai ser sempre assim, não tem jeito, eu não aguento mais, não vejo hipótese alguma uma melhora. Então, ele não vislumbra um caminho que lá depois da tempestade vai vir de novo, o céu vai clarear novamente, né? Que a vida humana, com relação à eternidade, senão bem menos que um dia. O que é a vida humana, aqui eu estou colocando errado, o que é a vida humana com relação à eternidade, senão bem menos que um dia? Uma encarnação, num contexto da eternidade, é como se fosse um dia da gente, ou talvez até menos, é isso que ele coloca. Mas, para o que não crê na eternidade e julga que com a vida tudo se acaba, se os infortúnios, as desgraças, né, e as aflições o acabrunham, o abatem, né, conseguem deixá-lo abatido, ele unicamente na morte vê uma solução para as suas amarguras. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo abreviar pelo suicídio e suas misérias. Eu estou nessa dificuldade, eu estou nesse sufoco, eu estou cansado de engolir sapo. Para mim, a vida não continua. Vou dar um basta com o suicídio. Ele acha que é isso. Ele raciocina dessa maneira. E acaba o quê? Se prejudicando, porque quando ele chega do outro lado e percebe que a vida continua, ele com esse suicídio contraiu uma dívida absurdamente maior, 10 vezes maior do que o débito que ele tinha quando ele estava naquele sofrimento. Ele estava quitando a dívida, né? Enfrentando aquela dificuldade, estava quitando aquilo, e aí ele fez o seguinte: vê aí o cartão de crédito, tá? Para eu poder pagar em 500 vezes. Com juros, é claro. Ele acabou contraindo uma dívida maior ainda do que aquela que ele estava. Por isso a necessidade do equilíbrio. Vou contar até 10, né? Vou me isolar um pouquinho, vou ligar para o centro de valorização da vida, vou na casa espírita, na igreja católica, no padre, no evangélico, no pastor, vou desabafar com alguém. Tudo isso é válido. Ok? Você não vai poder tirar a tua vida. Isso aqui você vai se complicar. Então ele coloca, isso acontece quando a incredulidade, a simples dúvida sobre o futuro, as ideias materialistas, numa palavra, são as maiores incitantes, os estimuladores do suicídio e ocasionam a covardia moral. É uma covardia moral que você está fazendo. Quando se suicida, é uma covardia moral. Quando homens de ciência, apoiados na autoridade do seu saber, se esforçam por provar aos que ouvem ou leem que estes nada têm a esperar depois da morte, não estão de fato levando-os a deduzir que, se são desgraçados, coisa melhor não lhe resta senão matar. Olha, você morreu, fechou a conta, tá? Ah, então ótimo. É como se você estivesse jogando um videogame, está perdendo, desliga a televisão, não joga mais. E não é bem assim. Eu vou continuar ali jogando aquele videogame para eu aprender, adquirir habilidades, conhecimento, experiência, para da próxima vez eu estar melhor. Ok? O que eles poderiam dizer para desviar-lhes dessa consequência? Que compensação lhes podem oferecer? Que esperança lhes podem dar? Nenhuma, a não ser o nada. Daí se deve concluir que se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva, mais vale buscá-lo imediatamente e não mais tarde para sofrer por menos tempo. Ah, eu vou sofrer durante 3 anos. Ah, faz logo isso agora. Encerra agora, dá um basta agora. Por quê? Ele entende, ele assimila pela causa material que o fim da encarnação, o fim da vida, o suicídio, significa um basta, um ponto final. A surpresa vem quando nota que não tem ponto final nenhum, né? Então, vamos lá. A
constituem apóstolos de semelhantes doutrinas, assumem tremenda responsabilidade. Quando você tem um pensamento, uma filosofia, onde você entende que viveu, morreu, acabou, você está tendo uma responsabilidade tremenda. Porque você está tendo um grande risco de induzir aquela pessoa que passa uma dificuldade a abreviar a sua vida. Isso é sério demais, né? Tem que pensar muito sobre isso. Então, momentos de reflexão aí. Com o Espiritismo, aí vem, quando você entende o Espiritismo, tornada impossível a dúvida, muda o aspecto da vida. Porque o crente sabe que a existência se prolonga indefinidamente para lá do túmulo, mas em condições muito diversas, onde a paciência e a resignação que o afastam muito naturalmente de pensar no suicídio, onde em suma surge a coragem moral. Aquela covardia moral, quando você entende a doutrina espírita, quando você entende que isto é apenas uma passagem, é apenas uma etapa, é apenas como se fosse um dia que você amanheceu com o pé esquerdo. E amanhã é outro dia que eu vou acordar com o pé direito, e que as coisas vão estar mudando, que as soluções vão aparecendo, e mesmo que não apareça, eu vou ter a minha fé, porque daqui a pouco se resolve. E mesmo que não se resolva ainda, eu vou ter a minha fé, porque então eu estou quitando uma falta que eu cometi. Daqui a pouco ela vai ser quitada e eu vou ter uma alegria muito grande com isso. Quando você consegue assimilar isso, então, se eu me suicidar, eu não estou dando um basta, pelo contrário, eu estou contraindo uma dívida e a coisa vai ficar mais complicada ainda. Melhor eu suportar esse momento. Melhor então trabalhar esse momento, tranquilo, vamos seguir em frente e as coisas vão melhorar. É melhor eu compreender que isso é uma gota d'água no oceano. Diante de uma eternidade, é mesmo, né? Então, a coragem moral. Quando você entende a doutrina espírita, das sucessivas vidas, da reencarnação, você naturalmente não vai se suicidar. E você vai ter, então, esse esclarecimento. E semana que vem a gente vai finalizar com o item 17. Ok? Sendo assim, vamos agora para aquele momento de vibração, onde vamos mentalizar, dizer o nome em voz alta das pessoas queridas por nós, né? Pelas pessoas, amigos ou inimigos, porque a gente deve vibrar também por aquele inimigo, para que ele se ilumine, para que ele possa receber ajuda, para que assim ele possa modificar suas atitudes para atitudes do bem. Não é isso? Então vamos mencionar o nome: pai, mãe, avô, avó, marido, esposa, filho, neto, neta, bisneto, bisneta, sobrinho, sobrinha, tio, enfim. Mencionar o nome dessas pessoas, encarnadas ou desencarnadas, né? E vibrar um pouquinho de amor por eles, né? Um pouquinho não, bastante, ok? Então, na hora que eu disser o pause, você pausa aí e vão mencionando os nomes e depois solta. Então vamos lá, fazer a prece. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por esse esclarecimento, que possamos nesse momento vibrar por todas as pessoas que iremos mencionar o nome. Elas possam receber uma energia, uma vibração, uma ducha, uma coisa, se fosse uma cachoeira de amor por elas, né? Que possam receber essas boas vibrações, esses bons sentimentos, que possam fazer-lhes tudo bem. Então, iremos mencionar o nome agora. Pausou.
soltou o pause, vamos lá. Hora de fluidificar a água, já falamos no início onde você encontra, né? Evangelho no Lar 2012.blogspot.com, vai lá no início, clica ano 2012, agosto. Lá no final da página tem um estudo sobre água fluidificada. As mãos, assim, não, ó, esticadas. Os dedos, como se saísse raiozinho daqui do dedo, né? Então você vai fazer assim, você está emitindo para o teto, para o chão, para tudo quanto é lado, não é assim, ó, apontados aqui para a água. Então vamos lá, fazer a prece. Deus, Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos aqui pedir que essa água possa receber todos os bons fluidos, as boas energias, para que, ao contato com o nosso organismo, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, tudo aquilo que fará bem a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Algumas pessoas, mesmo depois da prece, elas sentem como se estivesse fluindo alguma coisa nas mãos. É bem interessante isso, você pode continuar um pouquinho, até terminar de emitir aqueles fluidos magnéticos. Ok? Sendo assim, é a hora da prece de encerramento. Vamos lá então. Deus, Jesus, Espíritos, amigos e benfeitores, obrigado por essa oportunidade de aprendizado, de estudo, de conhecimento, de esclarecimento, que diante dos ensinamentos absorvidos hoje, possamos ser instrumentos de auxílio ao próximo, que possamos ter agora uma nova compreensão e uma nova atitude, que possamos ser aquele elemento de ajuda para a pessoa que está em dificuldade, mostrando a ela o caminho, mostrando a ela que existe uma luz no fim do túnel, e que ela pode atravessar os momentos de dificuldade para depois vislumbrar o céu azul, o céu limpo, que vai surgir depois da tempestade. Agradecemos a presença dos anjos guardiães, de todos os amigos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que possamos ter uma semana de muita luz, de muita proteção, de muito auxílio, de acordo com o nosso merecimento e a misericórdia de Deus. Que possamos na próxima semana, neste mesmo horário, estarmos aqui presentes, reunidos, com muita alegria, para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Finalizado então o estudo de hoje, a gente informa novamente, esse material, o vídeo, os textos, são de livre circulação, não tem direito autoral, não tem nada disso, pode distribuir à vontade, tá ok? Se quiser divulgar na Casa Espírita, enviar para amigos, compartilhar no Facebook, fiquem à vontade, são todos muito bem-vindos, tá? Podem adicionar lá Sérgio W. Soares, que sou eu, né? E desejamos a todos uma boa semana, né? Muita paz, muita tranquilidade, e na próxima semana, no mesmo horário, estaremos aqui reunidos, se Deus quiser, para mais um Evangelho no Lar, tá ok? Tudo de bom, fiquem com Deus. Tchau, tchau.